Beleza. Então, a gente está aqui para fazer um certo adendo. A gente, conversando, eu e a Cléia, a gente sentiu uma necessidade de falar mais explicitamente, digamos assim, sobre as palavras adjetivadoras, né? Então, a Cléia enquanto mulher, enquanto negra, enquanto periférica. Então, como isso marcou, né, a trajetória dela. Isso estava presente na nossa conversa, mas estava mais ali num plano um pouco mais latente, né? Então, talvez a gente pensar de uma maneira um pouco mais explicitada, assim, agora. E é isso. Como é que foi isso para você em termos, às vezes, de acesso aos estúdios, desse começo da Nova Dança? Você comentou nesse local ali também da secretaria. Como é que eram esses fluxos, né, a partir dessa relação aí? Oi, Bruno. Olá, Nós de aqui. novo. Então, para mim foi eu moro aqui eu moro aqui num bairro aqui chamado Cangaíba, né, aqui em São Paulo. Quando eu comecei para mim as práticas de dança sempre foi um trabalho de realizar um percurso, né? Daqui de onde eu morava lá para o centro, né? Entre aspas, da cidade, né? Sim. Ou o lugar onde as coisas aconteciam. Então, assim, desde o início sempre era... No começo era 2 horas de ônibus, aí foi chegando o metrô, diminuiu um pouco, né? 1 hora e meia. Então, sempre era um corpo que chegava, né? Eu nunca incluí isso, eu nunca legitimei esse corpo, né? Que chegava nas aulas depois de horas de ônibus ou depois de fazer uma caminhada, né? Nunca... Mas esse era um corpo diferente, né? Já trazia essa trajetória, né? Quando chegava Você nos disse que você nunca lugares. se narrava dessa maneira, por mais que ele chegasse dessa maneira. Isso. A gente nunca reconheci, né? Tá. A gente começa, acho que está no momento da gente reconhecendo as coisas agora também. Ah, mas eu já tinha esse lugar, né? De atravessar, que nem todo mundo tinha essa loucura, né? Geralmente as pessoas querem fazer coisas mais perto de casa, né? Em bairro próximo. Eu sempre tive essa pira de percorrer a cidade, né? E assim foi, né, no Espaço Viver, né, que era lá na Avenida Paulista. Então eu tinha um ônibus chamado Penha Perdizes, que saía daqui, pegava a Paulista inteira, né? Então eu chegava lá. E no Nova Dança também tinha o Penha Lapa, né? Eu descia lá na República e dava um pedacinho a pé até chegar lá, né? Então já era um corpo que já chegava, né? Diferente. Que mais eu posso falar? Isso tem a ver com lugar somático, né? Isso tem a ver de você pensar, né? Tem esse olhar mais somático para esse corpo que chega, né? Para fazer uma prática de dança. E aí, assim, vou falar do viver, né? Porque quando eu falo de início do contato e improvisação, para mim não tem como não falar do espaço viver, né? Onde eu tive os primeiros contatos eu comecei a frequentar o espaço viver. Eu era funcionária pública até os 25 anos. Eu fui funcionária pública, Olha só. então eu pagava, né? Eu tinha um desconto, mas eu pagava parte das minhas mensalidades. E aí, a partir de um momento que eu resolvi dar aula de dança, né? Comecei a experimentar dar aula de dança, aí eu comecei a trabalhar como bolsista lá. Aí eu trabalhei na secretaria, né? Na recepção, mas eu tenho um pouco esse olhar, né, que a gente estava comentando um pouco, né, Bruno, esse olhar de olhar as coisas que aconteceram, mas um olhar da borda, né? Sim. Não olhar de quem estava no centro onde as coisas aconteciam. Sim. Né? Então tinha uma borda, né, que a partir do meu olhar da borda eu vi a chegada da Tica Lemos no Espaço Viver, né? Eu vi que tinha aula de Aikido no Espaço Viver,
né? Teve aula de Aikido lá, a Tica deu aula lá um tempo, mas é isso, né? Eu não tive uma relação com a Tica diretamente, tanto quanto eu comecei a ter no Nova Dança e lá na Anhembi Morumbi, né? Mas, assim, uma das coisas que a Tica me trouxe lá do começo foi esse lugar do corpo político, né? Por ela não ser um corpo dentro dos padrões da dança daquela época, né? Então ela já trazia isso dentro dela, né? Ela trazia um contato também, um contato improvisação e sabe politização também, né? E Na lá, dança. e lá na Nova Dança você também você estava como bolsista, só fazendo alguma troca de secretaria ou como era? Também, o Nova Dança eles tinham todo um sistema de bolsas, né, para receber as pessoas. Uhum. Então, na época que eu entrei lá, eram 20 bolsistas. Então, era tava o Ricardo Neves, estava o Cristiano Carnas, todo mundo, um monte de gente passou, né? Tinha um sistema de bolsa, de secretaria, tudo era movido pelas bolsas. Eu acho que só a pessoa que fazia a limpeza do espaço, que era uma pessoa que era realmente contratada, né, na época, quando eu comecei. E aí foi isso, foi bem no começo, então tinha os sistemas de bolsas e todo mundo pegava a bolsa, só que aí... Ai, peraí que eu vou... Eu me perdi um pouquinho. Tá tranquilo. Sim. O tempo foi passando, né? Então, algumas pessoas foram entrando nas companhias, né? Então, Sim. o Cristiano Carna já foi bolsista, a Lívia Seixas foi bolsista, né? Sim. Então, algumas pessoas entravam nas companhias, outras não, né? Outras, enfim, faziam as aulas, e até foi enquanto deu, né? Enquanto foi possível, né? Eu tive um período que eu também fui contratada, né? Como secretária, a Luciana Bortoleto, né? Tá. A Cris Cruz, Uhum. né? Que hoje é do Macaco Fantasma. Sim. Então, a gente é tudo compadre de lá daquela época. A Sim. Camila Vinhas, né? A Sim. gente, todos nós, né? Foi um modelo. E você estava falando Mas também, tinha essa... pode falar, Oi? pode falar. Mas tinha esse lugar de olhar de estar na borda de uma certa maneira, né? De uma borda dentro de uma que acabou se tornando um sistema, não sei se posso falar um sistema social, uma comunidade, né? Um núcleo comunitário em que Sim. existiam as bordas e existiam os centros, né? Sim. Sim. Então, os conhecimentos que chegavam geralmente passavam primeiro para as companhias e depois tinha os workshops, mas aí quem podia pagar, pagava, quem não podia, não pagava, não fazia, Claro. né? E é isso. Aí, assim, quando a gente fala disso, porque quando a gente olha, porque é uma coisa que eu ainda estou entendendo, né? Com Claro. muito cuidado, com muito carinho, porque eu tenho muita gratidão pelo Nova Dança, mas hoje eu vejo, eu consigo entender um pouco mais o que é racismo estrutural, né? O que é interseccionalidade, né? Então, são coisas que de repente você está num lugar que todo mundo tem hipoteticamente as mesmas oportunidades, né? Todo mundo pode, se fizer, se permutar, pode fazer as aulas e pode ter acesso. Só que as pessoas que eu tinha um outro tipo de acessibilidade, eu tinha uma outra sensação, né? Eu tinha uma Uhum. outra limitação de acessibilidade por uma série de questões, né? Por morar muito mais longe, né? Então, vários acessos. E às vezes, muitas vezes, de não se sentir pertencente ao lugar, que também é uma complexidade, né? Sim. É uma complexidade, não se sentir pertencente, né? Eu tive uma oportunidade de ser convidada para fazer
ser estagiária da Companhia Nova Dança 4, um período, a Tica me convidou, mas aí eu, sabe, Sim, não me sentia pertencente ao lugar, e às vezes a gente se auto-boicota claro, também. sim. E isso é um lugar que é complexo, né? Que não é simplesmente você dar uma bolsa, né? É um lugar que exige, né, Tipo de muitas escuta e camadas. acolhimento, claro. É, E isso você estava comentando também, né? Então, quantos lá, né, nesse período que você ficou, né, ou que depois você conviveu, né, entrou de forma mais constante, depois de forma mais intercalada, assim, quantos corpos ou pessoas negras, assim, né, que você lembra, assim, ou enfim, como era isso lá? olha, no contato improvisação, no contato, poderia dizer que não, né? No Tá, contato improvisação. tá, Aí depois de muito tempo, porque aí é isso, né? Também tem esse conceito, o que a gente considera negro, o que a gente considera tá. afro-brasileiro, Sim. né? O que a gente inclui, né? E depois eu fui perceber que a Érica Moura era uma afro-brasileira, né? Uhum. E a gente entra nessas questões do colorismo, né? Que quanto Sim, mais clara a sua pele, mais oportunidades você tem. claro. Mas que oportunidades são essas, né? Sim, também. Assim, de alguma forma, você sempre... porque entra nesse lugar, né? Do se sentir pertencente, né? Enfim, Sim, acho que é isso. Posso falar que é a Érica, né? sim. Hoje eu olho para a Lu Favoreto, eu vejo a Lu Favoreto como uma pessoa, como uma descendente de indígenas também, né? Uhum. Olho para a Luciana Bortoleto como uma descendente de indígenas, Uhum. né? Eu posso olhar para Quito como uma afro-brasileira, né? Uhum. E aí a gente parte, né? Porque a gente sempre está dentro dessa reguinha do branqueamento que a gente vive, né? Sim, Que de alguma forma todo mundo quer ser branco, né? E isso é um lugar mais complexo ainda. E aí quando você fala num espaço que por mais que ele fosse, tivesse essa preocupação de trazer oportunidade para todos, mas era um lugar eurocentrado, né? Era um lugar é isso, né? Todo mundo queria um dia ir para a Europa, né? Queria ir lá estudar onde a Tica estudou, enfim, né? sim. Mas é um lugar colonizado, entre aspas, né? Seja da Era um Europa, lugar, seja dos Estados Unidos, né? Então, esse local de onde chega a informação, né? Então, de onde é que a sim, gente vai escutar a informação? sim. E aí eu vou entrar num outro lugar também que é bem complexo, Tá? mas é esse lugar, né, que é dentro do racismo estrutural, tem um lugar que é mais complicado ainda, que é o lugar de você não a sua cultura, os seus conhecimentos ancestrais não serem legitimados naquele espaço, Tá? de alguma forma, né? Que a gente chama a epistemologia do lugar era eurocentrada. Então, Sim. por mais que você tem um livro muito legal que é da Grada Quilomba que fala Memórias da Plantação. Esse livro é bem interessante de ler. E aí ele fala um pouquinho, né, ela tem uma experiência de de estudar o doutorado numa universidade alemã, né? E aí fala um pouco desse lugar que todo o conhecimento europeu, ocidental, é focado nele mesmo, né? Ele não olha para as outras culturas, né? Uhum. E eu acho que o Nova Dança tinha um pouco esse lugar, né? Uhum. De olhar muito e de alguma maneira não, né? É uma ancestralidade branca, né? De Claro. alguma forma, né? Ainda É. quando você olha para o balé, né? Para a dança moderna,
a gente está sempre trazendo esse conhecimento de algo que é de um grupo social que naquela época a gente não reconhecia, né? Isso é Então, muito curioso, né? Especialmente quando a gente está falando de contato e improvisação, né? Que aparentemente é uma dança, ou é um movimento sem forma, né? Ou sem passos, né? Ou sem movimentos reconhecíveis, assim, né? Mas que na verdade tem uma história, né? Então qual que é a prática? Essa é uma prática, essa é uma dança étnica, né? Como se, né? O contato também não fosse uma dança étnica, né? Vem de uma, né? Igual você falou, vem de uma etnia. Então tem também a sua origem, né? E isso é muito curioso, até pelo que se revela e a idealização de que tem do contato, né? De se acolher todos os corpos, né? Em todas as cores, né? Todos os gêneros, assim. Mas tem muito esse local, né? Então o que se estudou também, né? Então né, o Steve, enfim, outras pessoas também vinham de uma formação do clássico, né? De balé, né? Eles falavam que treinavam plié para o magnésio, né? Algo que a gente ficou sabendo depois, assim. O Steve não falou de cara isso, mas depois pesquisando sabia. Então assim, né? Então tem uma influência aí, né? Então, eu acho que agora que a gente reconhece, a gente se reconhecer enquanto grupo étnico, né, social, né, sim, e nos Estados Unidos isso é bem nítido, né? sim, Eu não conheço, o Steve nasceu no Arizona, né? Eu não sei ao certo onde surgiu os primeiros, em que região dos Estados Unidos, mas acredito que é Nova York, é uma região mais norte, né, dos Estados Unidos. em termos de contato, Em termos de geografia, né? Por, tá, porque nos Estados Unidos é muito organizado, né? Os bairros brancos, os bairros assim, negros, né? sim, A sim, região onde tem uma densidade demográfica de pessoas negras, onde tem maior densidade de pessoas brancas. Então, isso teve o apartheid, né? claro, Não pode sim, esquecer do apartheid. E é isso. Eu acho que a gente começa a reconhecer, mas ao mesmo tempo, uma coisa que eu ia falar, né? Não foi só, isso não é só do contato e improvisação, né? sim, Isso é de várias, esse lugar do corpo universal, né? sim, É, é um universal mas se referencia apenas ao Ocidente, e é um lugar que já vem de várias linhas, né? Tanto filosóficas, científicas e claro. artísticas, né? A gente É, está questionando isso agora, então. não, isso é perfeito. Então é isso, igual você falou, vem de várias danças, né? Vem de vários, né, movimentos, não é algo de né, de um grupo de pessoas ou de uma pessoa específica, mas o contato ficou talvez marcado isso porque ele, digamos, tinha talvez uma pretensão, né, de talvez assim, uma universalidade, uma certa idealização ou romantização uma certa neutralidade, né? Que no fundo nunca se realiza, né? É um corpo só de danças físicas, né? Só de danças de corpo, de forças físicas que estão dançando. E nunca vai ser, né? Igual você falou, um corpo que chega, né, de um outro, bom, todos os corpos, né? Mas um corpo que chega, que não se reconhece naquele local, né? Nunca vai ser só a força física que está afetando, né? Aquele É, corpo. Então é isso, né? Esse pretenso corpo universal, né, que você está trazendo, esse pretenso corpo neutro, né, então nunca vai ser, né, então é mais fácil para algumas pessoas, entre aspas, entrarem nesse espaço neutro do que para outras, né, então eu queria até que você comentasse um texto que você indicou, né, até para o Casuar, que você está coordenando agora com o Felipe, que é muito legal, né, da Mayfield Brooks, que ela traz esse relato dela, né, que é bom, a tradução do texto é como se fosse ela brinca com a ideia de dirigindo enquanto corpo, né, negro, então improvisando enquanto corpo negro, né, que é diferente. E ela fala que quando ela chega às vezes nas jams tem uma certa tendência, né, por mais que tenha, sei lá, momentos de caótico, de explosão, de disruptivos, mas tem uma certa tendência, digamos, de ter uma certa harmonia, de uma certa serenidade, assim, né, de uma certa suavidade de algum modo. E ela fala desse local de quase como se
se incomodasse também esse espaço muito harmonizado, assim, e que dava uma vontade de criar uma disrupção, né? Algo que quebra isso, como se de chacoalhar, assim, que não pode ser só assim, né? E isso já traz uma história, né? Como se fosse fácil estar harmonizado no mundo e como se qualquer corpo que entra de maneira disruptiva vai ser disruptivo e não vai ser tão bem acolhido, né? Então esse algo que não é tão harmônico quanto é, né? O excesso de harmonia também exclui, né? Então é muito legal isso, né? A gente estava falando muito sobre isso, né? Aliás, tem se falado muito isso. Porque sempre quando eu penso no contato, também é uma prática também muito terapêutica, né? Muito somática, né? Sem dúvida. E eu acho que a educação somática e as terapias, elas também têm se revisto nesse lugar, porque não tem como você fugir do confronto, do trauma, né? Então você estava falando, isso traz essa questão das somáticas, né? Essa atenção das somáticas para essa temática. Sim, né? E às vezes a gente cria, né, um véu de harmonia e que às vezes invisibiliza lugares que hoje em dia, né, a gente tem hoje em dia não, né, mas acho que o contato de uns anos para cá tem trazido, né, que podem se ocorrer abusos, que podem sim ocorrer lugares não tão harmônicos, né, durante o contato. E como que a gente acolhe isso, né? Como que a gente acolhe, como que a gente cria essas membranas de proteção, né? Para aquilo que não é legal para o contato, né? Para estar no contato. Eu acho que a gente, principalmente enquanto organizadores, né? Mas acho que isso a comunidade inteira, né? A comunidade inteira tem que participar e tem que cuidar para que não aconteça. Sim. Pode falar. Não, eu estava lembrando de um caso, por exemplo, do Felipe Cirilo, que ele esteve. Ele é uma pessoa muito interessante, né? Tem como não falar do Felipe? Muito aprendizado sempre, mas ele falou que ele estava numa jam, eu acho que foi no Nordeste, acho que foi em Recife, e falou de uma pessoa, de um rapaz negro que foi dançar com uma mulher branca, loira, e, assim, ele tinha um trauma, né? Porque ele sempre porque tocar numa outra pessoa, para ele era enfim, o corpo negro tem seus traumas, né? Sim. De ser tocado, de hipersexualização, né? De violação, né? A gente tem os nossos traumas. E aí eu vejo, nossa, o meu corpo é tenso, não é por acaso, né? Não é por acaso que a gente tem mais músculo, né? Porque é isso, e ao mesmo tempo é dança, né? Não existe um lugar, entre aspas, idealizado para que a dança contato, né? Como eu dançar com o corpo mais tenso, como que eu dançar com o corpo mais, né, mais receoso, como criar outras possibilidades de dança que não seja só aquela que é sempre sede, sempre fluida, enfim, sempre entregue, né? Isso novamente nesse texto da Brooks, né, de outras escritoras, né, também que falam desse local de bem isso que você está falando, né, do corpo tem uma história e tem um porquê do corpo tá tenso e dele tá defensivo, né, assim, então, entregue e confie o seu centro. Calma assim, por quê? Então, por que que algumas pessoas conseguem, alguns grupos conseguem entregar muito mais e confiar o seu centro do que outras pessoas? Elas são mais sensíveis, mais espirituais, ou tem toda uma história, né, corporal, todo um local de privilégio que, beleza, eu me sinto num local de segurança, de força, beleza, eu enquanto homem entrego o meu centro, né, ali, né, uma mulher entregar o centro. O que que significa isso culturalmente, né, uma mulher entregar o centro, entregar o peso, ou confiar em alguém,
né? Um corpo negro confiar em um corpo branco depois de toda uma história de escravidão. Não é tão simples assim, né? Não, mas algumas gerações, não é nada, né? Em termos de gerações ainda do que mudou. Então parece que é algo simples na dança, mas isso vem de uma história, né? Da capacidade ou uma facilidade ou não de soltar o peso, de respirar de forma menos tensa, né? Então isso que você traz é muito forte, né? Tem uma coisa que eu acho legal pensar que às vezes às vezes a gente sai de uma jam assim que foi incrível, foi maravilhosa, você está cheia de amor, né? Que foram danças lindas e de repente você tem que abrir a porta e olhar para o mundo. E aí você está olhando para o mundo sem defesa. Também. Né? Então, é um lugar assim, né? Não tô criticando a Jan em si, né? Sim. Mas eu estou legitimando esse lugar que às vezes é importante, em alguma medida, você ter uma defesa, né? Eu já me machuquei numa Jan, mas eu me machuquei emocionalmente numa Jan, Tá. né? Que é de se entregar demais e não saber aonde vai dar, e no fim, né? Você tem que voltar para a realidade. Sim, Né? total. Emocionalmente, enfim, né? Eu acho que aí encontrar que no BMM a gente fala de conteúdo e continente, é encontrar o seu continente, né? É ceder e empurrar, na verdade, né? Tá. Então você tem que saber ceder, mas também tem que saber empurrar. Empurrar é no sentido de as coisas que não fazem bem para você, elas devem ser afastadas, ou você pode fazer um desvio, como a capoeira faz, né? Sim. Então, encontrar essas artimanhas, essas estratégias de sobrevivência, que é muito usado no contato também. Né? Aikido traz, eu acho que a importância do Aikido é um pouco essa, né, também, né, de trazer esse lugar mais marcial para o contato. Sim. Bom, tem várias coisas que você falou que são muito legais, né? Uma que você falou disso, né, de voltar para a realidade, né? E de voltar para a realidade, e a realidade vai ser diferente para cada um, né? Então, é isso que tá. A realidade atinge os corpos de maneira diferente, né? Então, isso é bom, é legal. E esse local da marcialidade, né? Ou das influências, né? Do contato também, né? Então, o porquê a gente pode pensar, né? O porquê que será que aqui no Brasil, na verdade, não necessariamente isso no mundo, mas no Brasil ficou mais associado com o Aikido, né? Por exemplo, que você está trazendo, né, às vezes o contato, que é uma arte marcial, né? De local branco e também de um Oriente japonês espiritualizado, né? Uma coisa que, né, já traz uma outra ideia. E que beleza, né? Teve as suas influências, né? Mas você vê também na dança do contato, né? Também no Brasil, mas em outros lugares, você vê nos primeiros encontros, tinha pessoas ensinando capoeira, né? Porque, assim, o que a gente vai para o chão e segura e empurra, isso traz uma habilidade, na verdade, que não é aqui só, né, do Aikido, tá ali, é embaixo, né? Essa esquiva, né? Então, esse elemento que talvez deveria, por exemplo, né, a capoeira ser muito mais entendido a história do contato associado com capoeira, e tem, talvez, a meu ver, até mais influencia em termos de preparação corporal, né, em termos do que a gente usa de corpo, né, do que o contato, né. A influência, por exemplo, das comunidades, estava conversando isso, né, com o Camilo, a gente fazendo esse trabalho histórico, né, do boogie, do boogie woogie, né, então do Lindy Hop, né, então como isso influenciou também essas dinâmicas, esses improvisos, esses voos, esses saltar e jogar, né? Só que não se conta tanto isso, né? Então, mesmo a narrativa da história, que às vezes é uma narrativa ideal também, diferente da narrativa do que de fato afetou, né? É louco isso, né? Então, também vem umas influências que a gente ainda tá para descobrir, né? E ainda tá para entender o que afeta mais mesmo, né? Em termos de correr, de pular, de saltar, de proteger o corpo, né? Então, assim, é muito curioso. Né? A própria Jam, né? Jam, Jazz After Midnight, o jazz é afro-americano, né? Total. Tem uma raiz afro-americana na Jam,
tem uma raiz africana da improvisação, né? Que todos os ocidentais beberam, né? E se fala pouco, mas a dança expressionista, a dança moderna, né? Enfim, são coisas que eu acho que cabe a nós, né? Colocar novos elementos, né? Não é negar o que aconteceu do jeito que aconteceu, sim, porque acho que aconteceu da melhor forma possível, sim, mas trazer novos elementos, né? Sim. Não é isso, mais do que, né, negar, é mostrar outras narrativas, né? Então, acentuar outras narrativas que não que estavam lá, mas que foram escondidas de algum jeito, né? Então, isso que você está trazendo é isso, né? Então, até então, os centros, as coisas eram tudo muito armadas, muito distantes. Então, quem trabalhava com a proximidade, né? Associado com ritmo, com essa dança de grupo, né? Quem estava trabalhando com isso, né? Com o improviso, do centro para próximo, da movimentação de quadril. Né? Onde é que você vê isso numa dança clássica branca? Né? É raríssimo, né? Então, e o contato bebe muito disso. Então, de onde vem? Né? Não é magicamente que aparece, né? Então, tem uma história. Né? Então, isso é importante ser reconhecido. E, às vezes, se nomeiam as fontes brancas, mas não as fontes, né, negras, porque, às vezes, nem se pensa. Está no corpo, mas não sabe de onde vem, né? Porque não está acostumado a pensar, né? E faz parte desse racismo estrutural que a gente vive, né? Sim. De racismo científico, principalmente, né? Acho que durante muitos, né, da década do século XIX, né, século XVIII, XIX, sim, né, que sai daí, né? E aí a gente, né, o que é moderno, o que é primitivo, sim, o que é conhecimento moderno, o que é conhecimento primitivo. Então, total, isso tudo já vai o que é domínio público, o que é patenteado, né? Sim. Isso tudo vai separando, assim, né? E agora acho que é o momento da gente juntar, né? Da gente sim, fortalecer também esses outros saberes, outros conhecimentos. E uma pergunta assim, né, que eu queria mais do que você respondesse, comentasse sobre a pergunta, né, também. Então, eu vou fazer duas um pouco em seguidas, né, que é isso, que é se você já sofreu racismo no contato com improvisação e o que significa sofrer racismo, né? Então, porque normalmente a gente, né, está associado de uma maneira algo muito óbvio, né? Ah, isso aqui, né, um racismo, né? Então, um termo, uma expressão que você está usando sempre, né, o racismo estrutural, né? Então, como isso afeta às vezes o momento de escolhas do movimento, no momento da dança, de quem dançar, facilidade de aproximar dos corpos, estar confortável em tocar e ser tocada, né? Então, como é que é essa pergunta para você? Como é que você enxerga isso? Bem, Bruno, eu posso falar um pouco de um lugar que eu estou começando a pesquisar, que é o feminismo negro. Perfeito. Né? Então, o feminismo negro ele traz esse lugar da mulher negra, né, na sociedade. E eu posso colocar um pouco também da mulher brasileira, né? A mulher brasileira, ela é sempre vista como uma mulher acessível, uma mulher fácil, né? E a mulher brasileira, aí coloca a mulher negra especificamente, né? É sempre um corpo acessível, um corpo fácil, né? Um corpo hipersexualizado, mas ao mesmo tempo é um corpo que não. Eu estava ouvindo a Djamila Ribeiro esses dias, né? Ao mesmo tempo, ele não tem acesso ao afeto de uma outra forma, né? Não tem acesso à amorosidade de uma outra forma, né? Então, eu não sei, eu não sei, eu poderia dizer que nunca sofri racismo no contato improvisação, mas que às vezes o meu corpo ele é hipersexualizado, às vezes o corpo ele é ainda é o corpo da mulher que aguenta tudo, da mulher forte, né? Que é um lugar problematizado. Hoje eu problematizo esse lugar da mulher forte, da mulher que aguenta tudo, da mulher que é
hipersexualizada, sabe? Aí tem uma positivação esquisita, que não aproxima, que afasta, sabe? Então, Você diz que traz um adjetivo positivo e, na verdade, vem com uma cobrança junto, na verdade, também. não sei se cobrança, mas é uma forma também de distanciar, assim, sabe? Tá. Eu não sei como falar, mas eu acho que dentro desse lugar de mulher, de corpo negro, na dança, do contato, é muito complexo para Sim. falar, Sim. né? Porque eu nunca tive alguém que não quisesse me tocar, Claro. né? Todo mundo quer me tocar, todo mundo Não. quer dançar de alguma forma comigo. Mas às vezes tem um excesso de querer tocar e de querer dançar, né? Às vezes é um lugar que, enfim, Sim. é isso. É, Mas é um lugar também, perceber essas coisas é muito recente para mim. legal. Tô, e eu acho que esse lugar emocional, né? Essa cicatriz emocional que eu tive, né? Me sinalizou várias coisas, né? Com relação a com quem eu posso me relacionar de fato, né? Dentro da comunidade do contato e improvisação, enfim. Mas é isso, né? A gente vai aprendendo a desviar, você vai aprendendo a falar isso eu não quero, né? A empurrar, a dizer ver o que é bom, o que te faz bem, o que não faz, né? E conseguir olhar para a minha própria fragilidade, né? Que é isso. Esse local, de, às vezes, digamos, um reconhecimento do corpo, mas não do ser, né? Ali, então, um toque do corpo, mas não do ser que está por detrás desse corpo, né? Então, essa diferença também de cada vez mais se fala sobre as diversidades, mas o que às vezes a diversidade de fato significa em termos de um reconhecimento do outro mesmo, né? Do que está ali por detrás desse diverso, né? Ou do que aparentemente é Os diferente. estereótipos, né? Que também se cria das fantasias, dos estereótipos que se cria, né? Legal. Acho que é isso. Acho que é isso. A gente faz esse adendo para a gente comentar um pouco mais sobre esses temas. E é isso, a gente poderia ficar bastante tempo aqui também para ir falando, para ir, né, trazendo exemplos e questões, mas é isso. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que você traz também de um local muito sincero, né, e humilde de falar, eu agora estou, né, descobrindo mais isso, né? Então isso é importante porque e a todo momento as pessoas podem estar descobrindo isso, né? Então, independente de onde elas estão, como elas estão, então se abrir para isso, né? Então não tem tempo nem lugar, né? Se você abre para isso, vai começar a vir, né? Então, e aí outras questões, né? Também, se a gente abre de uma vez também a gente nem aguenta, né? É muita coisa, né? São muitas questões para trabalhar, né? Então, como que aos pouquinhos a gente vai se abrindo, se entendendo e se reorganizando, né? Então isso é bem importante também, né? E a partir disso ter uma comunidade com quem conversar, para não estar lidando com isso sozinho, eu acho, né? Se quiser trazer algumas questões nesse sentido também é legal. Eu sinto que o Casuá tenta trazer isso e criar isso também, né? Essa roda, né? Sim. Tem um livro que eu queria sugerir, está bem pertinho de mim, É isso que é aí. esse aqui, ó. É Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. Que legal. Ele traz de uma forma bem simples, bem direta, alguns elementos, né, sobre as questões que a gente tratou aqui, e acho que cabe uma reflexão, né, sempre. E com certeza a Contact Quark ele deve ter artigos e depoimentos também interessantes que a gente possa acompanhar e se basear, porque também está, né, caminhando, né, se revendo, né, Sim, tem esse interesse aí é isso. de cada vez mais crescente da comunidade. Sim. Valeu de novo, agradeço por esse adendo que a gente fez nesse outro dia. Estou muito agradecido, Cleia. A gente depois vou editar, vou ver como é que a gente faz essa edição grande aí, né? E
E é isso. Muito legal conversar. E nessa esperança da gente continuar atuando, né, e compartilhando. E é isso. Foi 50 anos de contato, né? Esses temas ainda estão aí. Poderia estar melhor, né? Mas fizemos o que podíamos, né? Reconhecer o que as pessoas fizeram antes da gente e tentar fazer o que a gente consegue fazer hoje também, né? Para no futuro, né, as pessoas terem menos trabalho, né? E estar sofrendo menos com essas questões e lidando menos com essas questões, né? Que afeta todo mundo. Isso aí, obrigada, Bruno. Obrigadão, até mais.